Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal Estudo Fácil. Olha que beleza, não é verdade, meu povo? Bom, gente, estou de volta em mais uma videoaula no nosso canal do YouTube, canal Estudo Fácil. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco, combinado? E aí já aproveita e também segue o nosso Instagram, @_estudo.fácil. Beleza, meu povo? Bom, hoje a nossa videoaula é de Biologia do Setor A, digamos que a parte 2 da aula, porque a parte 1 já foi, que é a parte teórica. Deixarei aqui nos cards e no link na descrição também, tá bom? O tema da aula são os processos de divisão celular, que envolve mitose e meiose. Olha que beleza! Corresponde às aulas 1 e 2 do setor A, da apostila 9 do Sistema Ângulo de Ensino, ou seja, um tema de terceira série. Olha que beleza, não é verdade, meu povo? E agora vamos falar dos exercícios, para nós praticarmos esse tema de mitose e meiose. E para você que não viu a última aula, corre lá para ver, porque a aula é muito boa, vale muito a pena você ver para entender tudo. E se ficar alguma dúvida, manda lá no Insta, @_estudo.fácil. Fechou, meu povo? Belezinha? Então bora soltar a vinheta do canal e a gente continua a conversa. Simbora! Bom, meu povo, voltei, olha que beleza, e volto já com aviso de formulário e ficha. Olha que beleza, é um combo 2 em 1, você assiste uma aula e já tem formulário e ficha. Olha que fantástico, não é verdade? Sim, senhor, então vamos que vamos. Ó, formulário tem essa carinha que tá aí, ó, olha que belezinha, bonitinho e tudo mais, tal, com 5 exercícios apenas discursivos com o tema da aula de hoje, que é mitose e meiose, não é verdade? Bom, o link tanto do formulário quanto da ficha estarão na descrição, mas também disponíveis no Drive. Logicamente, o formulário na pasta formulário e a ficha na pasta fichas, não é verdade? Bom, correção do formulário vem por meio do feedback da resposta ou pela correção comentada pelo e-mail também, tá bom? E agora falando da ficha, vamos lá. Ah, e outra coisa, a aula de hoje, os exercícios da aula de hoje serão apenas discursivos, tá bom? O que vale muito para treinar a escrita e a prática e tudo mais. Por isso que vale a pena também fazer o formulário o formulário que também tem questões discursivas, tá bom? E ó, vamos lá, deixa eu tirar o slide e colocar o PDF aqui, ó. Vamos lá. Essa daqui é a ficha que eu mostrei na aula passada, mas também está aqui, tá bom? Essa ficha, olha que beleza, são apenas questões objetivas de você assinalar a alternativa correta. Então você tem 20 questões das mais diversas universidades do Brasil, tá bom? Com questões de vários tipos, 20 questões e gabarito no final. Olha que beleza, muito bom para treinar para o seu simulado, para a sua prova, enfim, vale muito a pena, tá bom? E qualquer dúvida que ficar em qualquer exercício, mande mensagem para mim lá no Instagram, @_estudo.fácil. Beleza? Então bora voltar para a aula aqui, para o nosso slide, e bora começar a nossa conversa de uma vez por todas. Bom, falei na aula passada, mostrei aqueles desenhos iniciais e tudo mais. Se você não viu, corre lá na aula inicial, tá bom? Mitose e meiose, quadro comparativo. O que nós temos na mitose? Meiose. Mitose pode ser realizada por qualquer célula, e na mitose vai ocorrer uma duplicação cromossômica, uma separação de cromátides e uma divisão celular. E aí a mitose vai produzir duas células geneticamente e cromossomicamente idênticas entre si em relação àquela que se dividiu. Então a célula mãe e as células filhas são iguais, certo? Certo. Na meiose é de um pouquinho diferente, porque a meiose é realizada apenas por células que possuem cromossomos homólogos, e na meiose ocorre uma duplicação cromossômica, duas separações de cromátides e duas divisões celulares. Processo de separação de cromátides, anáfase, tá bom? E duas divisões celulares chamadas telófases. Isso é super importante fixar, tá bom? Processo
os nomes de cada um. E também entender o que acontece em cada um, tá bom? Só que você tem o que fixar de cada um, tá bom? Isso que é super importante. Beleza? Bom, meiose produz 4 células com a metade do número de cromossomos da parental. Então, uma produz 4 com a metade do inicial. Fechou. Olha que beleza. Tranquilo, né, meu povo? Tranquilo. Bom, mostrei alguns desenhos, né? Trabalhei um pouquinho e tudo mais. E falei também da intérfase, que é o período comum, período inicial entre a mitose e a meiose, que é comum para os dois. Nele ocorre o seguinte: é a fase mais longa do ciclo celular e a de mais intensa atividade metabólica. Divide-se em 3 etapas: G1, S e G2. Olha que beleza. G1 acontece o quê? A maior parte da síntese de RNA e proteínas, além do aumento das organelas e o crescimento celular. Olha que beleza. Já na fase S ocorre a duplicação do DNA. É a fase de síntese. Fantástico, né? E no G2 ocorre uma pequena síntese de RNA e de proteínas que são necessárias à divisão, além de terminar de dividir, de duplicar os centríolos. Beleza? Então, fechou, né? Só alegria. Aí mostrei algumas imagens relacionadas à intérfase também e falei da mitose, que está aí. Isso que aconteceu. Pronto, agora foi. Mitose será o tipo de divisão celular em que a célula se divide para produzir duas iguais. Beleza. Prófase. O que é importante lembrar da prófase? O cromossomo se condensa, cada um com suas 2 cromátides, lembrando que já estará duplicado. O nucleolo desaparece, envoltório nuclear também. Metáfase, tem que lembrar de meio da célula e também máximo de condensação. Os cromossomos ficam no meio da célula com o seu grau máximo de condensação e ainda não são pareados. Eles ficam apenas os cromossomos não pareados, tá bom? Anáfase separam as cromátides irmãs, isso que é importante fixar. E na telófase os cromossomos já ficam nos polos e depois já vai ocorrer a divisão celular por citocinese. E aí, fechou com chave de ouro. Mostrei essa imagem também e tal para ilustrar tudo bonitinho, vale a pena ver com calma também. Beleza? Já na meiose, né, que eu comentei também, temos 2 meioses, meiose 1 e meiose 2. Meiose 1, a prófase 1 tem o pareamento dos homólogos com a possibilidade de crossing over, que eu já falei o que é. Metáfase 1, cromossomos homólogos pareados um oposto ao outro, um do lado do outro, tá bom? Anáfase 1, separam os homólogos, que é a etapa reducional. E na telófase 1, a célula 2N vai originar 2 células filhas N. Por que 2 células filhas N? Não, 2 e não 4, porque os cromossomos ainda estão duplicados, tá bom? Isso que é importante fixar na cabeça. E aí já na meiose 2, como eles já estão duplicados ainda, vai ter a separação, a divisão dos homólogos, dos cromossomos, que aí vai separar as cromátides irmãs. Então, anáfase 1, processo em que divide os homólogos. Anáfase 2, processo que divide as cromátides irmãs. Cromátides irmãs, etapa equacional, e cromossomos homólogos, etapa reducional. Fechou, meu povo? Beleza? Então, prófase 2, mesma ideia da prófase 1. Metáfase 2, cromossomos não homólogos vão atingir o seu máximo de espiralização. Meio da célula vão ficar alinhados. Anáfase 2, separa as cromátides irmãs. Telófase 2, né, e aí separa as cromátides irmãs. Na telófase 2, os cromossomos já estarão nos polos. E aí começa a formar a carioteca de novo, todas aquelas coisas, tá bom? E aí ocorre a divisão celular por citocinese. E aí, só alegria, tá bom? Então tá aqui as imagens ilustrando a meiose, tudo bonitinho, tá bom? E aí agora, bora seguir então para os exercícios, olha lá. Faculdade Santa Marcelina para Medicina, vestibular de 2017. Nos diz o seguinte: a figura representa uma célula animal em uma fase da meiose. Qual fase da meiose está representada na figura? Atenção, meu povo, vem comigo, deixa eu ver se está tudo certinho. Tudo certinho, só na boa. Então, bora seguir. Nessa imagem, nós temos o que? Cromossomos homólogos que estão sendo puxados, que estão sendo separados. Então, é a separação dos homólogos, anáfase 1, porque ocorre a separação dos homólogos. Bem
Tranquilo, né? E aí ele fala, indique quantos cromossomos estarão presentes em cada uma das células ao final dessa meiose. Então é ao final da meiose 1, é isso que nós temos que pensar. Em cada célula serão 3 cromossomos, tá bom? Porque na anáfase 2 serão separados os cromossomos homólogos, já na anáfase 2 as cromátides irmãs. E aí, fechou. Quantos cromossomos? 3. Beleza. Só alegria. É isso, olha lá. Você matou a questão numa boa. Numa boa de verdade mesmo, tá bom? Se ficar dúvidas em qualquer questão, mande mensagem lá no Insta, @_estudo.fácil. Fechou? Então bora seguir pro 2. 2 da Unicamp 2010. Nos diz o seguinte. O esquema a seguir representa 3 fases do ciclo celular de uma célula somática de um organismo diploide. Beleza, qual é o número de cromossomos em uma célula haploide, que é uma célula N, do organismo em questão? Justifique sua resposta. Bom, o número da célula haploide, no caso, é 2N, desculpa, em questão é 2, ou seja, N igual a 2, porque aqui nós temos um 2N igual a 4. Olha lá, você tem 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos, 2N igual a 4. Certo? Certo, então a célula haploide terá N igual a 2, tá bom? Porque ó, tá aqui, ó, na anáfase é possível observar a separação das cromátides irmãs de 4 cromossomos. E aí, sabendo que a célula diploide apresenta um par de cada cromossomo, conclui-se que 2N é igual a 4 e, portanto, N igual a 2. Olha aqui, resposta bonita, tranquilo, e aí, fechou. Tá bom? Letra B de bola nos diz o seguinte. Identifique se a célula representada é de um animal ou de uma planta. E aí aponte 2 características que permitam fazer sua identificação. Essa matéria aqui, essa parte que eu não frisei na aula passada, tá bom? Na última aula, que foi a parte teórica. Mas é uma célula de um animal. Olha que beleza, a resposta não dá para ver? Olha que fantástico, Henrique. Nossa Senhora, como você não percebeu isso? E não percebi mesmo. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. Eu, pelo menos aqui, não consigo ver. Ó. Vou puxar um pouquinho para cima, né? Vai ficar bem encostado aqui, ó. Pronto, agora sim, ó. Célula representada de um animal. 2 características: ausência de parede celular, essa é bem tranquila, e a presença de centríolos. Sendo citocinese centrípeta, não precisa dar tanta ênfase, mas fique na ausência de parede celular e a presença também de centríolos, que é o mais importante, tá bom? Que é uma característica exclusiva animal. Fechou? Bora pro 3 então. O 3 da Federal de Juiz de Fora Vestibular 2021, bem recente, nos diz o seguinte. O câncer tem sua base biológica fundamentada na perda da capacidade da célula de regular sua divisão celular. Em outras palavras, as células cancerosas dividem-se desordenadamente, podendo crescer sobre outras células e invadir tecidos sadios. Tá bom. Bom, vamos para a letra A? Vamos. Cite quais são os 2 períodos do ciclo celular. Bom, você tem 2. Ops, quase caiu a caneta aqui. Você tem 2, a intérfase e a divisão celular. Acabou. Olha lá, a intérfase, que é o período que antecede a divisão celular, e a divisão celular propriamente dita. Tá bom? Letra B de bola, cite quais são as fases que compõem cada um dos períodos 1 e 2 mencionados acima. Bom, nós temos as fases da intérfase G1, S e G2. G1, crescimento celular e sintetização de RNA e proteínas. S, duplica o DNA. G2, cresce a célula e sintetiza RNA e proteínas, só que em menor quantidade. Tá bom? E as fases da divisão celular serão a mitose, né, porque o câncer ele vem de divisões celulares, que no caso é a mitose, tá bom? Que é uma célula que produz 2 com mesma quantidade de cromossomo, tá bom? Então, mitose, divisão do núcleo, prófase, metáfase, anáfase, telófase e depois a citocinese, que está envolvida com a telófase, porque vai dividir o citoplasma, tá bom? E na letra C, qual que é a importância dos pontos de checagem que existem no ciclo celular para a divisão da célula? É conferir, verificar se tudo foi sintetizado de forma correta, evitando, por exemplo, o câncer. Na verdade, esses pontos de checagem é como se fossem seguranças, digamos assim, que vão verificar se todas as proteínas estão sintetizadas de forma correta, se estão todas lá, né, necessárias para o processo de divisão celular e tudo mais, tá bom? Por isso que é super importante para evitar
problemas futuros. Fechou? Bora para o 4 então. Temos 10, hein? Temos 10 exercícios. Bom, o NESP 2020, esse daqui é interessante. Ele nos diz o seguinte: as figuras de 1 a 3 apresentam os conjuntos cromossômicos de machos de 3 espécies de mamíferos: Homo sapiens, Canis familiaris e Felis catus. Não necessariamente nessa ordem. As figuras 4 e 5 apresentam, respectivamente, os cariótipos de Bous taurus e de Capra hircus. Para a elaboração de cariótipos, os cromossomos em metáfase são fotografados e organizados lado a lado. Lembrando que na metáfase ocorre o maior grau de condensação dos cromossomos, tá bom? Segundo seus pares homólogos. Nessa sequência de 1 a 5, os cariótipos estão em escalas diferentes. Ótimo. Sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, qual é o número diploide do Homo sapiens? Nós já sabemos isso. 2n igual a 46. Do Canis familiaris e do Felis catus, respectivamente. Bom, eu já sei que esse daqui é o do homem. Beleza? Beleza, que nós temos 22 aqui, ó, 22 pares, com mais o 23º par, que é o cromossomo sexual. Tá bom? E aí ele fala, ó, sabendo-se que o gato tem um número cromossômico menor que o do cão, no caso, esse daqui é o do gato, e esse daqui, é o do gato, e esse daqui é o do cão. Olha lá, olha que beleza. Então, o número diploide, olha lá, mesma coisa, cometi o mesmo erro de deixar a resposta ficar para fora. Olha que beleza, mas eu tô bem para fazer slide aqui, hein? Fantástico. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. O número diploide do Homo sapiens é 46 cromossomos, 44 autossomos, mais 2, que é o par sexual. O número diploide do Canis familiaris, que é o cão, é a figura 1. Como eu já falei, ó, 78 cromossomos. 78 cromossomos, 38 vezes 2, mais o x mais o y. E o Felis catus é 18 vezes 2, mais o x mais o y. Tá bom? E aí a característica que permite apresentar, né, para falar que eles são metafásicos, é que eles estão duplicados e muito condensados, o que facilita a sua visualização. Fechou? E aí na letra B, ele nos diz o seguinte: as espécies Bous taurus e Capra hircus apresentam cariótipos muito parecidos. E se você olhar, que no caso a figura 4 e 5, é verdade, é muito parecido. Com a mesma ploidia e a exceção do cromossomo X. Tem cromossomos de mesma morfologia. Como se explica o fato de conjuntos cromossômicos tão semelhantes determinarem características fenotípicas tão diferentes quanto aquelas que distinguem os bois dos bodes? É simples, são as proteínas, né, os genes presentes nos cromossomos e as suas expressões. São as proteínas que nós temos lá, é o material genético de cada animal que vai diferenciar o que nós vemos, né, e as expressões, né, as consequências, digamos assim, do próprio material genético. Né? Lembrando que o fenótipo é aquilo que a gente vê, tá bom? Fechou? Então bora para o 5. 5 da Federal do Paraná, 2019, eu adaptei esse exercício, tirei a letra C, tá bom? Ele nos diz o seguinte: células eucarióticas que estão se dividindo ativamente passam por uma série de estágios, conhecidos conjuntamente como ciclo celular, e a quantidade de DNA contido nessas células pode variar ao longo dos estágios. Tá bom. Letra A. Uma célula humana diploide que está na prófase da mitose tem quantos cromossomos, quantas cromátides e quantas fitas de DNA cromossômico? Eu dei a resposta dessa questão em aula passada. Olha que beleza. Uma célula diploide humana tem um 2N igual a 46. Quantos cromossomos? 46 cromossomos duplicados. Importante isso. Quantas cromátides? 92. Quantas fitas? 92. Justificando, né? Dupliquei o material durante o período S e cada cromossomo duplicado é formado por duas cromátides irmãs, as quais se constituem em duas moléculas de DNA idênticas. Olha que beleza, resposta simples e direta, isso que é importante, tá bom? Letra B. Uma célula humana que sofreu meiose dá origem às células filhas. Cada célula filha contém quantos cromossomos, quantas cromátides e quantas fitas de DNA cromossômico? Essa questão é para você entender mitose e meiose de cabo a rabo. Vamos lá. Quantos cromossomos? 23 cromossomos simples, ou seja, de fitas simples, que não estão duplicados, que correspondem a 23 moléculas de DNA. Tá bom? Porque ele pergunta quantos cromossomos? 23. Quantas cromátides?
no caso sem nenhuma cromátide, tá bom? E aí quantas fitas de DNA cromossômico? 23 moléculas de DNA, tá bom? Porque como eles estão em fita simples, não tem como ter cromátide, tá bom? Não tem como ter cromátide, beleza? E aí as cromátides vão aparecer durante a divisão 1 e durante a divisão 2 até a metáfase 2. Depois não tem mais cromátide, lembrando que separou, né? As cromátides, então, sem cromátide, tá bom? Fechou? Belezinha? Então bora para o 6. Bom, 6 da Unicamp, esse é super importante. Os esquemas A, B e C a seguir representam fases do ciclo de uma célula que possui 2N igual a 4 cromossomos. Letra A que fase correspondem as figuras A, B e C? Atente-se ao seguinte, nessa fase A eles não estão pareados, portanto é a metáfase, porque está no meio da célula, a região equatorial, da mitose. Então, desenho A, anáfase da mitose, beleza. Vou para o C primeiro. Cromossomos homólogos pareados. Opa, pareados é meiose 1. Metáfase 1 da meiose 1. E no caso da letra B, como eles ainda estão duplicados, porém não estão pareados, metáfase 2 da meiose 2. Tá aqui. Olha lá, letra A, metáfase da mitose, porque os 4 cromossomos constituídos por 2 cromátides cada, não pareados ocupam o equador do fuso mitótico. Letra B, metáfase 2 da meiose, como eu falei, que os cromossomos estão duplicados, mas não estão pareados. E na letra C, metáfase 1 da meiose, porque os cromossomos em número de 4 estão duplicados, pareados e dispostos na placa equatorial. E na letra B, ele pergunta qual é a função da estrutura cromossômica indicada pela seta na figura D. Que no caso, a estrutura é o centrômero, que vai ser responsável pela fixação do cromossomo nas fibras do fuso e também vai deslocar os cromossomos filhos para os polos opostos da célula. Fechou? Exercício muito bom da Unicamp, porque faz a gente pensar muito bem sobre diferenciar as metáfases da mitose, da meiose 1 e da meiose 2. Não é verdade? Então bora para o 7. 7 da FUVEST 2017, adaptei porque eu tirei a letra B. Tá bom? Ele nos diz o seguinte, o sulfato de vincristina é uma substância usada para o tratamento de tumores. Pausa para água. Esse quimioterápico penetra nas células e liga-se à tubulina, impedindo a formação de microtúbulos. Que processo celular importante para o tratamento é bloqueado quando não se formam microtúbulos. Como não vai se formar microtúbulos, bloqueia a divisão celular por mitose, bloqueia a divisão celular mitótico. Por quê? Como os microtúbulos participam desse processo? Os microtúbulos vão prender aos cromossomos duplicados pelos seus centrômeros e vão fracionar, vão dividir, separar as cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E aí está ali, eles são responsáveis pela correta separação das cromátides irmãs durante a anáfase da mitose. Resposta simples, FUVEST, bem direta na pergunta, não é verdade? Bora para o 8 então, meu povo, sim, bora! Exercício 8 da Unesp. Criadores e sitiantes sabem que a mula e o burro são híbridos estéreis que apresentam grande força e resistência. São o produto do acasalamento do jumento com a égua. Ah, entendi. Então, quantos cromossomos terão o burro ou a mula? Bom, o que eu tenho que pensar? Eu vou juntar o jumento com a égua. Então, eu tenho que ver quantos cromossomos, né, qual o número de cromossomos dos gametas do jumento e da égua. Bom, número N, né, o número haploide do jumento é 31 e da égua 32. Portanto, quantos cromossomos terão o burro ou a mula? 63, porque a união do espermatozoide do jumento com 31 cromossomos e do óvulo com 32. Fechou, né? E aí, considerando os eventos da meiose 1 para a produção de gametas, explique por que o burro e a mula são estéreis. Ou seja, o que significa isso? Os cromossomos são de duas espécies diferentes. E aí não vai ocorrer o pareamento dos chamados cromossomos homólogos. Porque como são de espécies diferentes, vai impossibilitar a meiose. Tá bom? Vai impossibilitar a meiose. Bem interessante isso. Não é verdade, meu povo? Bom, bora para o 9 então. Olha, estamos indo bem, né, aqui na nossa aula, né? Bom, da UEL 2013, adaptei o exercício, também tirei a letra B.
um pesquisador determinou as variações dos números de cromossomos e de moléculas de DNA ao longo do tempo, em determinadas células em reprodução sexuada e assexuada. As variações da quantidade de moléculas em cada célula, nos dois casos, estão representadas nas figuras A e B, que o tipo de divisão celular está caracterizado em cada figura. Bom, é só ver aqui, ó, eu tenho uma célula inicial, produzir duas com um número igual de cromossomos, é mitose. Figura A é mitose, célula parental 2N igual a 4. E aí as duas células resultantes também 2N igual a 4, cada uma delas. Fechou? E na figura B, tenho uma célula no começo, 4 com a metade. É a meiose com célula parental 2N igual a 4 e as resultantes N igual a 2 cada. Olha que beleza de exercício, bem simples, bem direto, bem tranquilo, né? Exercício 10 para finalizar com chave de ouro da FUVEST, nos diz o seguinte: o esquema abaixo, considere o indivíduo heterozigoto azão-azinho. O esquema abaixo representa o ciclo celular. E aí, numa célula desse indivíduo heterozigoto, indique quantas unidades de cada alelo haverá ao final das fases G1, S e mitose. Vamos lá. Durante o G1, que é a fase inicial da intérfase, a mãe possui 2 alelos, genotipicamente azão-azinho. No período S, ele vai apresentar duas cópias de cada alelo, porque vai duplicar o material genético, né? Pensa que no cromossomo, ó, na sua forma simples, ele vai ter aqui o azão. E aí, no momento em que ele duplica, ó, ele também vai ter o azão aqui. Por isso que são 2 cópias de cada alelo. Então, ele vai ter um azão-azão e azinho-azinho. Tá bom? E aí, ao final do processo mitótico, como se formam 2 células filhas, em cada uma vai ocorrer 2 alelos azão-azinho cada. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Lembrando que na mitose, né, as células resultantes são iguais à parental. E aí na letra B ele nos pede o seguinte, ó, no esquema abaixo está representado o processo de divisão de um espermatócito desse mesmo indivíduo. Preencha as células esquematizadas nas fases 1 e 2, indicando o tipo e o número de alelos em cada uma delas. Considere que não tenha ocorrido permutação, que é o crossing over, né? Então, vou duplicar, né? Então, fase 1, azão aqui, azinho aqui, certo? Beleza, vou ter gametas azão, azinho. E aí eu fecho o exercício com chave de ouro, porque eu acabei o exercício e também encerrei a nossa aula de hoje com os 10 exercícios de mitose e meiose para você ficar craque e arrasar no seu vestibular, na sua prova. Combinado, meu povo? Se ficou alguma dúvida, manda lá no Insta, tá bom? Meu povo, grande abraço, fiquem bem, bons estudos, meu muito obrigado e nos encontramos na próxima aula, combinado? Tamo junto, meu povo, bons estudos e até mais!